Agora da Vale do Rio Doce, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, clicar em função, clicar em raiz, digita var e entre parênteses o período todo da Vale do Rio Doce. Certo? Fechamos o parênteses, chegamos a um outro valor. Agora é o cálculo do covar. Como a gente sabe aqui, o covar é a covariância entre duas ou mais coisas, né? A gente não pode, como o Ibovespa é a base de cálculo, a gente não pode fazer o covar do próprio Ibovespa com ele mesmo. Então a gente só vai fazer o covar da Vale, certo? Então como é que a gente calcula o covar da Vale? A gente vai digitar covar, né? Vamos na função, naquele fx, inserir a função, vamos procurar o covar. Clicando em OK, ele vai pedir duas matrizes, né? É isso que ele faz, a covariância entre duas bases de cálculo. Então a matriz 1 ou matriz 2, não importa a ordem, a gente vai pegar o Ibovespa. Vamos pegar na matriz 1 Ibovespa. E na matriz 2 a Vale. Chegamos a um determinado valor, né? Vamos dar OK. Chegamos à covariância de 0,06%. Certo? Agora, o nosso próximo passo é achar o beta. Como é que a gente acha o beta? Bom, o beta ele é calculado pelo covar do papel dividido pelo var do Ibovespa. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer isso. A gente vai pegar o covar do papel dividido pelo var do Ibovespa. Sendo que o var do Ibovespa ele tem que ser ao quadrado. Eu entendo que essas partes são um pouquinho mais complicadas de entender. Essa é a fórmula de cálculo do beta. No começo fica um pouquinho complicado, mas depois você pega o jeito e o Excel ajuda bastante, porque é só você clicar e arrastar. Então não tem tanto mistério, já que o Excel faz tudo automático. O que a gente precisa saber é que é o covar do papel dividido pelo var do Ibovespa ao quadrado. Então a gente vai colocar o quadrado, né? Pronto. Damos um Enter. Chegamos a um beta de 1,18. O que significa que a Vale tem um beta de 1,18? Vamos pegar aqui o dia do o último fechamento da Vale aqui, que ela estava 44,20. Certo? Eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar mais fácil. Eu vou aumentar o número de casas. Vamos supor que você tenha comprado 100 papéis, né? 100 ações da Vale. Sabendo que 100 ações a 44,20, nós vamos pagar 4.420 nesse lote. Sendo que o real risco desse papel não é 4.420. Ele é 4.420 vezes o beta dele, né? Então a gente vai ter que calcular isso. O que é? 4.420 vezes o beta, que é 1,18. Então o real risco do seu papel, a sua carteira ela não vale 4.420. Sua carteira está valendo 5.223,21. Esse é o valor do seu papel. Por quê? Porque de acordo com a oscilação que a Vale vem tendo nos últimos 21 dias, comparado com o Ibovespa, ela é 1,18 vezes mais arriscada que o Ibovespa. Então é muito interessante vocês saberem isso, vocês terem noção do quanto você está arriscando, né? E qual é a fórmula de cálculo disso. Vocês provavelmente já viram que algumas corretoras divulgam 3 tipos de carteira: conservadora, a moderada e a arrojada, certo? A gente pode calcular esses tipos de carteira de acordo com um beta, né? Uma carteira conservadora é o beta abaixo de 1, né? Entre 0,50 e 1, né? Acredito que 0,80. Uma carteira moderada em torno de 1, né? Deve variar de 0,95 a 1,5, 1,10. E carteira arrojada é de 1,15 para cima, de 1,20 para cima. Então a média que eles fazem dessa carteira é de acordo com beta. Então você sabe que aquela carteira ela é arriscada porque ela oscila 1,18 vezes mais que o Ibovespa, ou ela oscila 1,40
vezes mais que o Ibovespa. Às vezes, fazendo o cálculo do beta, nós encontramos alguns papéis com beta negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Ibovespa está subindo, a ação está caindo, e quando o Ibovespa está caindo, a ação está subindo. Isso acontece algumas vezes. Isso é ótimo para quem tem uma carteira grande, você poder controlar o seu risco, né? Às vezes você vê que o papel, a Bovespa está caindo, mas tem um papel seu que está subindo, né? Ou o contrário. Mas é sempre interessante você estar preparado para ganhar tanto na queda quanto na alta, né? Para você poder minimizar seus riscos, né? De acordo com o beta. Então o beta é isso, ele serve como indicador de risco de uma carteira ou de um papel e ajuda você na análise de um investimento, né? Se vale a pena investir em um determinado papel ou não. É muito interessante você usar o beta com a volatilidade, porque se você está vendo que o mercado está revertendo a tendência, né? Você vai procurar uma ação que oscile mais do que o Ibovespa, né? E que tem uma volatilidade alta, ou seja, os ganhos são muito mais rápidos, né? Mas a gente tem que entender que o beta ele só calcula ele é um dado estatístico, né? Ele pega os últimos períodos e expõe o real valor. Mas você não pode ficar atento só a isso, você tem que entender do cenário também. O cenário às vezes pode atrapalhar a sua carteira, né? O seu beta. Então é bom vocês entenderem e ver se o mercado está bom para compra ou bom para venda, se está tendo algum problema no cenário internacional ou nacional que vá atrapalhar o papel, né? Mas se tudo correr da maneira normal, o beta entra em jogo e vale a pena vocês acompanharem, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou recapitular mais uma vez aqui. Vamos lá. Depois que a gente achou a oscilação diária de cada papel, né, tanto do Ibovespa quanto da Vale, vocês têm que entender que sempre o Ibovespa vai existir nisso. O que muda a segunda parte, o papel, né, Vale, pode ser Petrobras, pode ser qualquer outro tipo de papel, segunda, terceira linha, isso não importa. Mas o Ibovespa sempre existe. Calculando o VaR, né, o VaR, como é que a gente chega nesse VaR? É a raiz quadrada da variância. A gente pega a raiz quadrada da variância do período que você quer analisar, dos 21 dias, 60 dias, 252, né? O covar do Ibovespa não existe, porque você não tem como relacionar o Ibovespa com ele mesmo, né? Mas o covar é só você vir aqui, digitar na fórmula do Excel, vai pedir para inserir duas matrizes. Você, na primeira matriz, você insere todo o período do Ibovespa, na segunda matriz você insere todo o período do papel que você calculou, né? Você tem que sempre colocar o período do Ibovespa igual ao período do papel para não dar problema, certo? O beta é o covar, né? Dividido pelo VaR, né? Só que o VaR a variância tem que ser ao quadrado, né? Então não é grande coisa para calcular. O Excel faz tudo isso. É jogo rápido. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa já sabem, estou à disposição. Pode mandar um e-mail que eu respondo. Essa foi mais uma videoaula do mercadotv.com.br. Muito obrigado a vocês.